Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Mabi, iniciando mais um vídeo e bora conversar, que a gente tá nesse cenário aqui um pouco mais sério, na verdade não, um cenário bem bonito, porque eu queria conversar com vocês. Assim, eu não fiz nenhum roteiro, eu tô aqui mais confortável justamente porque é pra gente fazer uma conversa mesmo, né? Eu não fiz nenhum roteiro, não que eu faça roteiro para os meus vídeos, normalmente eu não faço, eu coloco tudo na minha cabeça, mais ou menos o que eu quero fazer, e eu vou fazendo. Eu vou falando e vai sendo mais um improviso, eu não chego a fazer um roteiro, tem que falar isso, depois disso, depois disso. Quando eu fiz isso, são listas, né, que é para falar sobre alguma coisa, ou não deu certo. Porque eu tentei fazer, tentei seguir, aí quando eu fico muito rígido em alguma coisa, as coisas não funcionam. Mas eu queria conversar com vocês sobre o título desse vídeo, né? Eu finalmente tô colocando esse título, né? Porque é uma coisa que eu sabia, tinha certeza que ia acontecer em algum momento. Eu só não sabia exatamente quando, mas que eu tô muito feliz agora em poder compartilhar com vocês, né? Porque não foi fácil, não foi do jeito que eu esperava que fosse, não foi no tempo que eu esperava que fosse, né? Mas as coisas não acontecem exatamente no momento que a gente quer, né? E muito menos da forma que a gente espera. A vida, ela coloca a gente para poder fazer decisões que muitas vezes são muito difíceis pra gente, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Às vezes a gente dá um passo para trás, que a gente fala, né, pra gente poder dar um salto para frente. Então, muitas vezes a gente tá muito na aposta, né? Claro, quando a gente não tá vivendo no piloto automático, né? Mas eu acredito que faz muitos anos que eu não estou. Teve uma época que eu acho que eu não estava muito bem da cabeça, e isso me afetou, né? Isso só fez adiar os meus sonhos. Depois que eu percebi isso, que eu comecei a colocar rédeas na minha vida, vamos colocar assim, as coisas começaram a funcionar. Então, quero falar para vocês aqui, contar, né, para vocês, que finalmente, né, eu vou falar finalmente porque é um sonho meu de muitos anos atrás mesmo, de morar fora do Brasil. Eu tenho paixões, né, sonhos por muitos países, mas quando a gente começa a ser adulto, vamos colocar assim, a gente desculpa se o cachorro tá latindo, não sei se ele vai bloquear aqui o som, né? Mas quando a gente começa a ser adulto, a gente percebe que a gente tem que fazer por nós mesmos. Claro que eu não vou ser hipócrita aqui, que quando alguém dá uma coisa pra gente, por exemplo, agora você vai morar nesse país, é muito mais legal, muito mais confortável, muito mais rápido, né? Do que quando a gente realmente tem que batalhar para conseguir as coisas. A minha história, na verdade, começa há muitos anos, mais de 15 anos atrás, quando me ofereceram para fazer o ensino médio nos Estados Unidos. Antes disso, eu já tinha vontade de conhecer os países, nunca tinha saído do Brasil e tudo mais, e imagine fazer ensino médio nos Estados Unidos. Aí eu comecei a pesquisar um monte, comecei a ver, nessa época eu já tinha YouTube, né? Então eu comecei a ver, nossa, que legal, nossa, o outro mundo, sabe? Comecei a abrir a minha mente para isso. Só que no final das contas não deu certo. Por quê? Porque precisava de alguém para bancar isso. E não existia ninguém naquela época que iria fazer isso por mim. Então eu já coloquei isso na minha cabeça, que as coisas não são fáceis. Infelizmente, não nasci numa família rica que ia bancar os meus sonhos, vamos colocar dessa forma, né? Aí eu fui crescendo, fui estudando e eu fui percebendo que para eu conseguir conquistar alguma coisa para mim, do jeito que eu queria, né? Não necessariamente do jeito que eu queria, mas poder conseguir construir os meus sonhos, conseguir conquistar os meus sonhos. Eu sou uma pessoa muito sonhadora. Eu realmente acredito que a gente consegue conquistar os nossos sonhos. Não que eu sempre acreditei nisso, né? Esse é um pensamento mais recente. Mas uma coisa que eu percebi na época é que se eu quero sair de uma realidade, sei lá, numa realidade X, a única forma que eu poderia fazer isso era para ir para uma realidade Y, que seria uma realidade melhor do que a X, seria através só do meu esforço e do estudo. Porque eu sempre acreditei nisso, sempre ficou nítido, e quando a gente consegue estudar, a gente consegue sair daquele patamar, a gente consegue ir para um patamar maior, e a gente consegue ter melhores oportunidades e, consequentemente, ganhar mais dinheiro e ter uma vida melhor e conseguir conquistar as coisas. Na graduação, daí eu comecei a me empenhar de verdade, né? Comecei a estudar muito, começar a aproveitar todas as coisas do professor, ir à biblioteca o dia inteiro. Tanto é que eu consegui, assim, o meu rendimento. Eu não sou uma pessoa prepotente, tá? Por isso que eu não gosto de ficar falando aqui. Quem me conhece mais de perto sabe o que eu conto para as pessoas e o que
as coisas, né, que acontecem. Mas eu acho que é importante nesse sentido, porque eu estudei tanto, mas eu estudei tanto, com tanta garra, que eu consegui ter um bom percurso na graduação, vamos colocar assim. Tanto é que eu fui recentemente na federal, né, eu gravei um vídeo, mas não vai sair depois só desse aqui, porque faz parte de toda essa história de morar fora, né? E eu acabei conversando com muitos professores, tipo, professores que, sei lá, não me viam faz 10 anos, né? Praticamente, e lembravam do meu nome, lembravam o que eu fiz, sabe? Tipo, isso que é uma coisa muito legal. Você se empenhar muito e você ser reconhecido por isso. Isso só mostra que a gente tá no caminho certo. Na graduação, eu me esforcei muito academicamente, vamos colocar assim, mas eu não consegui boas oportunidades, por exemplo, para fazer intercâmbio, que muita gente conseguiu fazer por falta do inglês mesmo. Vim de escola pública, tive dificuldade na escola particular, principalmente nessas matérias mais difíceis, né? Que para quem não tem nada, inglês é super difícil. Aí minha avó chegou a pagar um curso de inglês para mim. Eu não consegui avançar muito, eu fiz tudo, eu tirava notas muito boas nesse curso de inglês, mas sabe quando você não consegue avançar? Tipo, eles não, sabe, eu cheguei no intermediário e o pessoal não consegue colocar você para frente. O que eu fazia não era um curso muito caro, porque minha avó tinha condição de pagar, né? Então, tipo, não era um curso muito caro, que era a única pessoa que podia fazer isso por mim naquela época. Mas aí, quando eu fazia uma prova de inglês para conseguir fazer algum intercâmbio, eu nunca passava. O que, tipo, eu entendi na minha cabeça? Pô, o que adianta você ter um currículo super foda, você ter né, ser a primeira colocada do seu curso e você não conseguir fazer um intercâmbio porque você não sabe inglês. Então, qual que era a próxima ideia? Então eu preciso me profissionalizar em inglês, preciso aprender esse inglês, né? Aí eu fiz um intercâmbio para a Irlanda. Eu cheguei já, eu achava que não, mas eu cheguei já no intermediário, então assim, chegar num país estrangeiro e fazer uma prova e você já conseguir, e eu achava que eu era muito menos que isso, né? Então eu consegui no intermediário e alguns meses depois eu já estava no avançado. Então isso foi muito legal, porque é aquela coisa, eu acho que quando a gente tem um objetivo muito claro, a gente consegue, a gente pega todas as oportunidades que a gente tem e a gente consegue seguir com mais convicção. E eu consegui absorver, porque mais que eu tenha ido na época lá do corona, não sei se eu posso falar essa palavra mais ainda, acho que não, acho que tanto faz, né? Hoje em dia não é um problema, mas por mais que eu tenha sido que não tenha aproveitado tanto, porque não tenha, enfim, interação, porque a gente aprende o idioma quando a gente tem interação cultural e tudo mais, eu acho que eu avancei muito. Aí eu tive que tomar uma decisão que eu acho que foi uma das decisões mais difíceis da minha vida, assim, porque eu tive que, como eu falei, como eu comentei, às vezes é um passo para trás, mas não foi tão para trás, assim, acho que foi meio pulado, porque foi importante. E para poder continuar esse sonho de morar fora, né? Porque eu já estava lá na Irlanda, eu estava tentando oportunidades, mas como era da época do corona, eles não conseguiam nem me dar oportunidades, porque eles não estavam emitindo visto. Porque uma vez era de estudante, eu tinha que mudar o visto para trabalho, eles eram muito certos com isso, então eles não iam fazer nada. Tava difícil conseguir nesse sentido. Aí eu tava, tipo, realmente meio confusa, né? Tipo assim, eu vou estudando inglês e tudo mais, até ver o que acontece, ou até conseguir essa oportunidade, né? Uma oportunidade de trabalhar. Pensei em fazer faculdade e tudo mais, ou em Portugal, ou mesmo na Irlanda, a gente já estava esquematizando tudo, só que daí surgiu uma oportunidade de trabalhar como engenheira de dados no Brasil. E confesso que foi difícil, assim, a vaga tava lá, eu consegui negociar um salário, assim, de acordo com eles, maior do que eles pagariam. Eu não trabalho com dados atualmente, né? Mas eu adoro dados. Então, tipo assim, trabalhar com dados não é um problema para mim. Eu acho muito legal, de verdade. Só que eu tinha que morar fisicamente no Brasil. Porque eles iam dar computador, porque tem aquela questão de segurança e blá, 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 blá. Então, eu tive que tomar uma decisão. E foi uma decisão, assim, que eu tive que tomar muito rápido, porque eles estavam pressionando, ou você aceita, ou, tipo, não pode ficar enrolando. E também tava a questão do que meu visto estava para vencer, então eu tinha que escolher ou voltar para o Brasil para pegar esse trabalho, ou continuar estudando inglês, ou decidir se eu vou fazer mestrado em algum outro lugar. E nessa época eu decidi pelo mais confortável, porque é um trabalho ali, né, na área mais confortável. E de qualquer forma ia construindo. A ideia, na verdade, porque eu voltei em abril de 2021, a ideia era que até setembro de 2021 a gente estava saindo para fazer mestrado se a gente não conseguisse uma oportunidade. Mas aí que eu não sei se foi um erro nesse sentido, porque quando a gente voltou para o Brasil,
o Brasil estava um caos, assim, porque lá na Europa, nessa época, as coisas já estavam voltando ao normal, porque eles eram muito mais rígidos em leis. Mas no Brasil não estava, no Brasil estava um caos. Com tanta coisa para fazer, a gente acabou não conseguindo se concentrar nesse plano, porque a gente estava preocupado com coisas muito mais sérias, entende? Por isso que eu acho que não foi um erro, mas foi difícil, né? Justamente por tudo isso, por toda esse peso psicológico que a gente acabou tendo. E se, né, às vezes passa na nossa cabeça, e se eu tivesse ido por outro caminho, se eu tivesse feito mestrado, se eu tivesse ficado um pouco mais no inglês, esse tipo de coisa, como que poderia ter sido a minha vida, vamos colocar assim, né? E quando eu penso nisso, logo depois vem um sentimento falando assim, cara, que inútil pensar nisso, porque não adianta. A gente tem que tomar decisões, às vezes, muito difíceis, mas a parte mais importante é o que a gente faz depois disso, sabe? O que a gente tá fazendo com a nossa vida agora? Independente porque não tem bola de cristal, a gente não sabe qual que é o caminho melhor, né? A gente tá arriscando aqui, todo dia a gente tá fazendo escolhas, e mesmo quando a gente não toma uma decisão, a gente tá não fazendo uma escolha, porque, né, as oportunidades vão passando, se você não agir para pegar uma oportunidade, a oportunidade passa, então você já decidiu que você não queria pegar aquela oportunidade, né? Então foi uma quebra de mindset, né, enfim, mudei o meu mindset, porque eu tava muito assim, querendo forçar, entre aspas, pegar qualquer coisa. Gente, eu não, ó, vou ser sincero com vocês, eu não gosto de web, tá? Eu não tenho facilidade com web, eu não gosto. Eu tava me inscrevendo para trabalhar com web. Qual que é o sentido? Claro que nunca vai dar certo isso, né? Eu fiz mais entrevistas com web, mas não era isso que eu queria. Então eu comecei a realmente pensar, criar um plano estratégico com o que eu queria trabalhar. E tem uma coisa que eu trabalho hoje, que era uma coisa que eu gosto muito, que eu fiz o meu TCC em cima disso e tal e tudo mais. Quando eu pensei, falei assim, eu acho que eu vou começar a voltar para essa área, dar uma pesquisada e tal. No momento assim que eu só pensei, a oportunidade caiu no meu colo. Mandaram uma mensagem no LinkedIn falando assim, a gente viu seu perfil aqui, não sei o que, faz uma entrevista. Tipo, eu fiz uma entrevista, eu tinha que fazer uma prova, mas assim, era só uma prova só para fazer, porque tava tudo certo. Quando eu vi a prova, eles já falaram que eu tinha passado. Porque eles já tinham falado que eu tinha passado antes de mandar a prova. Então, as coisas assim, quando a gente alinha, parece, as coisas fluem muito rápido. A gente tinha que manter um tempo aqui, né, porque precisava ficar fisicamente no Brasil. Então a gente foi vendo o que a gente ia realmente fazer, né? Aí eu fiquei pensando, porque, por exemplo, surgiu muitas oportunidades. Surgiu oportunidade, por exemplo, para ir para os Estados Unidos. Mas se eu fosse para os Estados Unidos, pelo que eu vi, o visto de estudante para o meu acompanhante, ele não podia trabalhar. Então, tipo, isso aí era totalmente contra o que a gente acreditava. Então a gente continuou procurando e até que surgiu a oportunidade de fazer o que eu vou fazer, que eu vou contar para vocês daqui a alguns dias. Eu acho que se eu posso dizer alguma coisa, assim, é que as coisas não são aleatórias. As coisas, elas demoram também, porque às vezes você precisa construir um background, você precisa construir um alicerce, na verdade, você precisa construir um alicerce que você não tem, que não foi proporcionado para você, que você não conseguiu construir nos últimos anos por vários motivos, né, N motivos. Aí saber agora começar uma obra, espero que vocês não estejam ouvindo, mas ela me distrai, porque, né? Mas enfim, eu já tô concluindo aqui também o raciocínio. Eu acho que assim, quando a gente tem um objetivo muito claro, quando a gente tem um sonho muito claro, primeiro que a gente tem que tirar isso da cabeça, do mundo imaginário e ver o que a gente consegue fazer para traçar o plano para conquistar aquilo lá. Outra coisa muito importante é que você tem que estar no lado de uma pessoa que vai estar disposta a caminhar junto com você. Você ficar com uma pessoa que mata os seus sonhos, está matando você. Essa é a realidade. Então a gente tem que fazer escolhas muito inteligentes, a gente tem que fazer escolhas muito inteligentes com as pessoas que a gente decide colocar na nossa vida, porque a gente não pode deixar pessoas que deixam a gente para baixo. Então a gente tem que ser muito inteligente nesse sentido, ainda mais com a pessoa que você escolhe para seguir sua vida. Então assim, a gente tem que ter paciência e a gente tem que confiar que a gente vai conseguir conquistar tudo que a gente quer. Não sei se você é um réu imortal igual eu, que tem muitos sonhos, mas ainda tem pouco recurso, a gente precisa construir isso, porque eu acredito que todas as pessoas conseguem conquistar tudo que elas querem, elas só precisam ter foco, ser inteligentes no sentido de
Não só nesse sentido de estratégico, de saber como que fazer para traçar esse caminho, mas também serem um pouco mais, não identificar dessa parte mais interpessoal, identificar aquelas pessoas que estão te ajudando e aquelas pessoas que não querem te ajudar, que querem te rebaixar. Existem muitas skills que a gente precisa desenvolver nesse mundo quando a gente realmente está pensando em conquistar os nossos sonhos, entende? E muita conversa também com as pessoas que você ama, né? Porque muita gente não entende, muita gente acha que, por exemplo, ir morar fora do país você está abandonando sua família, mas não é sobre você estar abandonando ele, sabe? Não é sobre isso. É sobre algo muito mais valioso do que, do que aquilo, entende? Então a gente precisa conversar muito, porque tem gente que não nos apoia, não porque elas querem o nosso mal, mas porque elas não entendem. Então eu acho que essa é a parte mais difícil, porque quando tem uma pessoa que faz um comentário negativo, né, tipo, alguma coisa esquisita fala pra você, elas são facilmente cortadas quando a gente tem essa mentalidade, né, são facilmente cortadas e você nunca mais vê elas na sua vida, você não deixa elas entrarem na sua vida pra te afetarem. Mas quando uma pessoa que você ama, uma pessoa próxima e uma pessoa que ela não fala, não, assim, você não se sente acolhido quando você tá conquistando algum sonho seu, eu acho que é a parte mais difícil. Então, a gente pode conversar isso em outros vídeos também, se vocês quiserem, claro. Acho que o vídeo ficou comprido, mas é isso, gente. Eu acho que nesse vídeo eu queria passar é que as coisas, elas não são mágicas, as coisas não acontecem magicamente. Para algumas pessoas acontece, mas é porque elas têm um recurso, né? Um recurso, às vezes uma outra pessoa. E com certeza muita gente tá achando que... Muita gente, na verdade, muita gente tá achando... Não, porque eu sei, né? Porque eu ouvi essas pessoas falando que foi sorte. Tudo que eu tô conquistando, que foi de uma hora para outra, nossa, seu crescimento, como que é, pessoal? Nossa, você cresceu muito rápido, parabéns. Que, gente, eu não cresci muito rápido, eu tô crescendo fazem mais de, sei lá, 15 anos que eu acho que eu coloquei, assim, a minha cara pra bater, sabe? Falar assim, cara, eu preciso mudar minha realidade. Então não foi uma coisa, assim, aleatória. Aí tem gente que tá assustado, nossa, porque vocês tá saindo do país, né? Tipo assim, nossa, de repente. Não é de repente. Na verdade, faz muito tempo, só que quando eu fui pra Irlanda, eu não tinha essa mentalidade de fazer uma coisa muito mais estruturada, muito mais estratégica mesmo, né? Porque como só dependia de mim, eu achei que eu ia deixar levar e que as coisas iam, tipo, sabe, ia acontecer. Então, no final das contas, eu prefiro pensar que aconteceu da melhor forma possível, porque a forma que tudo que eu construí, tanto questão profissional, acadêmica, pessoal, tudo nessas coisas, nesses últimos anos, eu acho que tá fazendo eu ser uma pessoa mais forte e convicta do que as coisas que eu quero e da onde eu quero chegar. E muito mais, com uma mente muito mais blindada para não deixar pessoas que muitas vezes têm inveja da gente e muitas vezes elas se sentem desconfortáveis, e outras pessoas que se sentem desconfortável porque elas tiveram a mesma oportunidade que você, mas elas não fizeram nada. Elas preferiram ficar na sua zona de conforto e às vezes você pegar aquela oportunidade de você continuar indo, incomoda elas e elas querem rebaixar. Então, manter essas pessoas de lado, que elas não agregam em nada, e isso ajuda muito a gente evoluir. Então, a gente acaba ficando, quando a gente vai crescendo, a gente acaba ficando muito mais rígido, talvez a palavra, mas é justamente por isso, porque a gente já teve muitas experiências que nos provaram que a gente precisa ser assim, mas não significa que existe pessoa, que todo mundo é assim. Eu acredito que existe muitas pessoas. Quando eu falo isso com muitas, o Lucas até acha engraçado, mas eu acho que existem muitas pessoas muito legais no mundo, que são pessoas que realmente vão te ajudar a realmente conseguir a conquistar o seu melhor, sabe? Tipo, sem querer nada em troca. Porque eu sinto que às vezes eu quero fazer isso pelas pessoas, sabe? Então eu acredito que existem pessoas muito boas no mundo também. E eu espero encontrar cada vez mais esse tipo de gente. Então, gente, é isso. Então, depois eu vou fazer um vídeo explicando como que vai ser essa confusão aqui do canal, porque muita gente tá pegando aqui porque eu tô com o cabelo diferente no vídeo que tá saindo quinta, né? Mas eu queria fazer esse vídeo, eu queria muito fazer esse vídeo porque depois eu vou explicar melhor pra vocês o motivo, mas eu queria começar a ser uma pessoa muito mais
eu quero começar a aparecer mais frequentemente aqui no canal e com uma forma um pouco mais próximo de quem realmente está aqui para agregar, né? Para quem está realmente aqui para compartilhar, para a gente trocar essas informações comigo. Eu espero poder, nos próximos vídeos que eu for fazer, eu espero poder ajudar quem está aqui assistindo, e eu também espero que, de alguma forma, a sua experiência me ajude também. Por isso que eu acho muito importante essa troca de informação. Eu não sou uma pessoa absoluta aqui, com a verdade absoluta, que é só a minha experiência que é a mais importante. Eu acho que todo mundo tem alguma coisa para agregar, então, se você está assistindo esse vídeo até aqui, eu tenho certeza que você é uma dessas pessoas, assim, que realmente quer fazer acontecer. Bora lá, porque eu vou compartilhar todas as informações que eu vi, todos os vídeos desde o começo do ano, né, quando começou realmente as coisas acontecerem, ter esse plano aqui. Então, eu espero poder ajudar vocês, espero que vocês estejam comigo nessa jornada, e a gente se vê no próximo vídeo. Bye, bye!